Todos bem? Foi um trabalho de reconhecimento. Mas reconhecimento através do espelho, né? A gente tende a renegar aquilo que é o oposto de nós. A gente renega quem tem a força de expansão quando a gente não tem. A gente renega quem é bom de comunicação quando a gente não é. Sendo que deveria ser o contrário. Quando a gente renega o nosso contrário, a gente deixa de aprender algo extremamente importante sobre nós. Que estamos polarizados. Teve uma música, ou na chamada do Sagrado Masculino, ele falou sobre a polarização. O quanto é importante a gente perceber essa polarização manifestada na nossa vida. Quando a gente está muito para fora, sem olhar para dentro, a gente se perde em pensamento. A cabeça bate pino, a gente vive com ansiedade. Quando a gente está demais para dentro e a gente não realiza, a gente se desprende do nosso poder de manifestar. E aí é onde vem a tristeza. Todas as pessoas que cruzam a nossa vida são os nossos espelhos. Mas quando eu digo espelho, eu não estou dizendo que a pessoa é exatamente igual a você em manifestação. Mas ela vibra na sua mesma energia, no outro polo. Quando eu percebo isso, eu entendo que a busca do meu equilíbrio está em encontrar o meio do caminho. Quando duas pessoas se unem por qualquer situação, uma está muito exaltada, a outra está muito para dentro, essa relação, se for curativa, um vai puxar o outro para o centro, entendendo que a polarização negativa quem nós somos, independente de qual lado a gente está. A gente está numa vida carnal, a gente veio para viver a carne, a gente veio para experienciar o que é isso aqui, sentindo as dores físicas, as sensações, mas também tendo à disposição a nossa mente e a nossa consciência. Se a gente acredita que a gente é demais isso daqui, a gente esquece da nossa conexão. Se a gente está muito conectado, a gente esquece de fazer aquilo que é importante na Terra. A gente veio aqui para viver. Então o trabalho é importante, as relações são importantes, o bem-estar, o prazer, a alimentação, a água, o sono, a atividade física, tudo isso é extremamente importante como manutenção da minha vida. Não caiam na pegadinha de que quem consagra a ayahuasca vive namastê. É mentira. E se está vivendo muito namastê, está errado. Eu não estou dizendo que é uma pessoa que tem que ser raivosa, mas é uma pessoa que tem que estar vivendo, experienciando o que é isso daqui. Senão você volta. A gente bate lá em cima, nossos irmãos falam assim: olha que legal, você conectou bem com a gente, mas o que você fez com isso? Nada. Então volta para aprender de novo. A gente volta para a mesma série no qual a gente saiu. A gente fala tanto de Matrix quando a gente fala de espiritualidade. A Matrix nada mais é do que uma realidade da 3D. Não tem como sair da Matrix sem desencarnar. Mas a gente perceber que a gente está nela é que faz toda a diferença. Que a gente está passando por obstáculos aonde vão tentar me desconectar de mim. E quanto mais eu me esforço em me conectar comigo, mais forte eu fico. Mais resistente àquilo que me é nocivo, aquilo que me tira de quem eu sou. Eu atendo muitas mulheres como terapeuta, mas muitas, 90% do meu público é feminino. E geralmente a treta é com homem. Não dá pra gente falar que a culpa é do masculino ou que a culpa é do feminino quando eu atendo os homens e eles falam sobre as mulheres. Essa é uma outra polaridade. Quanto mais eu me aproximar dela, quanto mais eu conseguir honrar ela, eu estou honrando a minha própria existência, a minha própria força de ser. O meu masculino que manifesta, que executa, que vai e conquista. E o meu feminino que sente, que pensa, que equaliza antes de manifestar. Todos nós nascemos de uma mulher. A gente querendo ou não. Todos nós nascemos de uma mulher. A mulher é a que gesta. Assim é a representação do yin, do feminino. Todos os projetos a gente passa por uma gestação antes de manifestar.
E essa gestação também acontece nos homens, não se enganem, meninos. A gestação é o momento que eu estou pensando no projeto, como eu quero que ele seja, como ele vai ser depois que eu começar a colocar a mão na massa. E esse momento é extremamente importante. Só que nada acontece se eu não sei o que eu quero. Saber o que a gente quer para a nossa vida, para o nosso universo, é extremamente importante para a gente iniciar qualquer coisa. O que eu estou dizendo com isso? Que tudo inicia no feminino. Tudo inicia no sentir, no pensar, no idealizar, para depois eu fazer. E isso tudo, se eu vou fazer um bolo, se eu vou tomar banho, se eu vou trabalhar, se eu vou construir um prédio ou se eu vou para a lua. Tudo antes de ser feito é pensado, é sentido, é equalizado. O problema é que a gente está muito afastado do sentir, porque a gente conectou o sentir com dor. Sentir não é doloroso. O que é doloroso, o que vira sofrimento, é quando a gente se apega naquela dor. E sim, a gente faz muito isso, mesmo inconscientemente. Porque muitas vezes a gente acredita que aquela dor é a minha força, é o que eu sou. Nós não somos dor. Mas a nossa principal missão é perceber isso, é entender isso. Se eu estou passando por um sofrimento, larga, abre mão, muda a sua trajetória. Ah, mas eu não posso porque esse sofrimento é minha mãe. Coloca ela numa outra caixinha aqui de responsabilidade dentro de você. Entende que você vai amar sua mãe incondicionalmente. Mas a gente só recebe da nossa mãe e do nosso pai. A gente não veio para criar os nossos pais, senão nós não seríamos filhos deles. Seria o contrário. Quando eu nasci, minha mãe tinha 23 anos. Ou seja, ela tem 23 anos de experiência a mais do que eu na Terra. Independente do que ela fez. São 23 anos acordando, dormindo, comendo, trabalhando, vivendo a vida dela. O que eu tenho para dar para essa mulher? O que eu tenho para dar para o meu pai? E eu não estou dizendo que a gente não tem que acolher os nossos pais e cuidar deles, não é isso. Mas às vezes a gente toma uma responsabilidade tão gritante na vida dos nossos pais que a gente anula eles. A gente anula a força e a capacidade dos nossos pais de viverem. A gente anula toda a experiência que eles tiveram até que a gente nascesse. A gente não precisa concordar com os nossos pais. A gente só precisa validar as ações deles. Não concordando, mas dizendo, você é dono da sua vida. E eu estou trazendo o exemplo dos pais, mas isso serve para todas as pessoas. Eu não sou obrigada a concordar com ninguém. E ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu não sou obrigada a passar a mão na cabeça de ninguém que está fazendo alguma coisa errada, porque eu quero ser amada. A minha obrigação, se é que isso existe, é ser eu. E se a gente parar para pensar, deveria ser muito simples ser quem a gente é. Mas a gente é tão limitado por tantas regras sociais e principalmente mentais, que a gente mal se permite ser quem a gente é. A gente aprendeu a utilizar máscaras e a gente acha que viver uma vida livre é quando a gente está mascarado. Não é. A gente veio para contribuir com o planeta com o que a nossa essência vibra. E a nossa essência muitas vezes vibra o não. Vibra o não quero, vibra o afastamento, vibra a autopreservação. Que às vezes a gente se acha tão forte, mas tão forte, que tá tudo bem sofrer um pouquinho, já que eu aguento e a outra pessoa não. Tem certeza? Porque todo mundo tem aquilo que é capaz de suportar. Todos nós. Um desapontamento, uma desilusão, uma doença, ou qualquer coisa que vibre no campo daquela pessoa, veio para ensinar ela a ser ela. Veio para me ensinar a ser eu. Só que quanto mais inconsciente eu estou, menos eu consigo enxergar isso. Mais eu tendo a colocar a culpa em tudo que está fora. No governo, na criação dos meus pais, na falta de dinheiro.
ou em qualquer outra coisa. Quando a gente entra em contato com o nosso feminino e com o nosso masculino, a gente começa a perceber que a gente vai oscilar entre essas duas energias o tempo inteiro. Mas quando eu não consigo honrar o masculino ou honrar o feminino, eu não estou honrando a minha parte que cabe nessa energia. Eu não tenho como não renegar o outro sem me renegar. A ayahuasca deixa bem claro o quanto nós somos um. Ela deixa muito claro que o que vibra aí, vibra aqui também. Se eu renego você, eu também estou me renegando. Porque eu renego uma parte sua que eu julgo ser negativa. A gente também tem essa parte negativa. Talvez a gente não manifeste. Por regras sociais ou por conduta ética. Porque o que diferencia um ser humano do outro é o quanto ele criou de ética. E a ética é a preservação da vida. Isso é ética. É a preservação da sua energia, da sua história, dos seus sentimentos. E quando eu preservo os meus, eu também preservo dos irmãos. Tem muita gente que não teve a oportunidade de criar sua própria ética porque veio numa vida muito sofrida. E eu não passo a mão dizendo, ai, coitado, porque quem quer faz. A gente vê várias histórias no jornal de um menino que foi criado pela mãe que catava lixo e passou na USP. Qual que era a probabilidade lógica disso acontecer? Mas que bom que ele foi lá e fez, né? Para provar pra gente que pode. Essas pessoas são exemplos de que quando a gente não ouve a nossa mente, os outros falando, a gente entende que a gente é capaz daquilo que a gente quiser. Tudo que eu quero, tudo que eu sonho no meu coração é capaz de acontecer, de fazer. O que te impede de realizar os seus sonhos é, sua cabeça. É porque a gente acha que a gente não pode, acha que não tem força, acha que não tem capacidade, que não tem merecimento. Você só vai provar que você é capaz, que você tem merecimento fazendo. Eu sempre falo aqui, tá com medo, vai com medo mesmo. Enfia ele embaixo do braço e fala, vamos comigo, medo. Porque daí eu vou provar pra mim mesma que eu sou capaz de consagrar a ayahuasca, de vencer na minha vida, de seguir o meu caminho tão sonhado e manifestar isso para o mundo. Eu queria agradecer a presença de vocês, foi um trabalho muito profundo de reconhecimento da gente e dos nossos espelhos. E torço e peço à Grande Mãe que a gente leve toda essa sabedoria para o nosso dia a dia, sem esquecimentos. Que é natural a gente vir passar por uma jornada com a ayahuasca, chegar em casa e voltar para a rotina. Lembrem que toda rotina, quando precisa ser alterada, meu corpo tem memória daquela rotina. Se eu quero parar de fumar, eu tenho que me afastar daquilo que me leva para o cigarro. Porque eu preciso mudar os meus hábitos. É assim que eu mudo a minha história. Eu começo pelo físico, mas sempre através de uma decisão. Eu decido, vou lá e faço. Lembra? Interno. Eu decido, depois eu vou e faço. E assim a gente vai girando. Sentindo, pensando, manifestando. Sentindo, pensando, manifestando. Mas cuidado, que a mente é uma armadilha daquelas que é louca para paralisar a gente. Porque ela imagina que se a gente não estiver pensando, ou seja, se a gente não estiver na mente, a gente morre. E para sair da mente, a gente precisa abrir mão dela. Tem que ter muita coragem. Porque se você aprendeu que você é sua mente, testa. Vai com medo mesmo, para ver se você é sua mente. A gente não é a nossa mente, a gente não é o nosso sentimento, a gente não é as nossas emoções. A gente é o que a gente faz. E a gente precisa ter congruência com aquilo que a gente sente e aquilo que a gente fala. É assim que a gente se alinha com o universo. É assim que a gente abre as portas para a prosperidade em todos os sentidos. Felicidade, amor, saúde, dinheiro. Tudo aquilo que é energia, que me faz bem, eu preciso sentir, pensar e falar e principalmente fazer de acordo com aquilo que eu quero ter para mim. O universo, ele só vai me dar mais do mesmo.
E é assim que a gente percebe quem a gente é. Em cima daquilo que a gente fez. Ah, eu pensei isso. Nossa, como eu sou grata. Gratidão vem de ação. Perdão vem de ação. Amar vem de ação. Se a gente não tem ação nos nossos sentimentos, esquece. Pode ficar ajoelhada no milho rezando sua vida inteira, você vai voltar. Beleza, meus irmãos? Gratidão pela presença de vocês, pela entrega no trabalho, foi lindo. E só foi possível a gente ir tão fundo graças à firmeza de vocês. Mesmo. Sem titubear, com medo mesmo, e fazendo valer o que vocês vieram buscar aqui. E eu peço para a grande mãe que vocês retornem com esse presente que ela deu para vocês. Arro? Arro! Gratidão!